Oi, pessoal, sejam bem-vindos ao Margem de Erro, um podcast onde a gente aprende, conversa e entende melhor sobre diferentes assuntos. Eu sou a Júlia. E eu sou a Sofia. Somos alunas do Nono A e apresentadoras do podcast. E hoje a gente está aqui com uma convidada super especial, a delegada e vereadora doutora Júlia. E hoje a gente vai conversar com ela um pouco mais sobre a profissão que ela exerce, o que ela faz no dia a dia e conhecer um pouco da sua trajetória. Seja muito bem-vinda, doutora, é um prazer ter você aqui com a gente. Eu que agradeço o convite, fico muito feliz de ser entrevistada por duas meninas tão especiais, tão lindas e tão competentes. Obrigada. Agora a gente vai fazer umas perguntas para você, tá bom? Tá. Doutora Júlia, o que te motivou a seguir a carreira de delegada e mais tarde entrar para a política como vereadora? Olha, meninas, nunca foi um sonho meu ser polícia. Eu queria ter a independência financeira. Então, eu cresci numa família, eu tenho mais duas irmãs, os meus pais se esforçando muito para cuidar da gente. E a minha irmã mais nova é autista nível 3 de suporte, não verbal. É a minha irmã caçula. E aí foram muitas dificuldades que a gente passou para fazer a inclusão dela, para ter acesso a tratamentos básicos. E eu via todo esse esforço do meu pai e da minha mãe. Então, quando eu terminei o terceiro colegial, eu falei para o meu pai que eu queria fazer, o meu sonho era fazer fonoaudiologia ou terapia ocupacional. Porque eu pensei que assim eu ajudaria pessoas como a minha irmã, porque ela fazia essas terapias. Mas eu não passei de primeira numa faculdade pública. E aí o meu pai falou: por que você não faz direito na FKB, lá em Itapetininga? Foi aonde, né, eles estudaram também, já que você não quer fazer cursinho, não queria fazer o cursinho pré-vestibular. Falei: ah, tá bom, vou prestar o vestibular. Eu prestei e passei em segundo lugar. Aí eu falei: ah, se eu não gostar, aí eu tranco o meu curso de direito e começo a fazer, vou atrás, fazer cursinho para passar na faculdade pública. E aí eu amei. Meu primeiro ano na faculdade de direito, eu entendi que era aquilo que eu queria fazer, porque eu poderia também fazer justiça para as pessoas como a minha irmã, sem necessariamente fazer parte da saúde, né? E aí estudei muito. Quando eu me formei, como, né, na faculdade de direito, eu passei na OAB, fui advogada, só que eu não conseguia ganhar dinheiro sendo advogada. Porque eu tinha dó de cobrar das pessoas, principalmente porque eu advogava para ONGs de proteção animal. Aí eu ficava pensando, gente, mas eles estão fazendo campanha para ração, para não sei o quê, como que eu vou cobrar deles? E eu precisava sobreviver. E aí eu comecei a prestar concurso público. Eu vi que eu não ia servir para ser advogada, porque eu não sabia cobrar, eu não sabia fazer isso. E aí eu comecei a estudar para concurso público. E aí eu passei para investigadora de polícia do estado de São Paulo. Mas eu não escolhi ser polícia. Eu passei nesse concurso porque eu queria a minha independência financeira. E aí, assim que eu assumi como investigadora, eu comecei a entender como funciona a polícia no Brasil. E como dá pra gente fazer a diferença sendo policial. Só que a gente também começa a passar muitas dificuldades na instituição. Então, várias dificuldades que eu passei como investigadora me levaram a incentivar a entender que eu podia mais. Eu podia ser delegada, eu podia também exercer um cargo de comando na instituição, de mandar nas investigações, de decidir numa delegacia que é sim possível a gente defender os animais, defender as pessoas. E aí eu estudei muito, mas muito mesmo para ser delegada. Eu passei 3 anos trabalhando e estudando. Eu acordava, eu estudava, eu tinha o almoço na delegacia, eu estudava, eu saía da delegacia, eu estudava. E aí eu passei aqui como delegada no estado de São Paulo, passei em Minas Gerais também. E eu fui a primeira colocada da prova oral. Então a minha prova até viralizou no YouTube, porque eu tive 98 pontos numa prova que valia 100. E é uma das provas mais difíceis do Brasil. E eu também não esperava isso, mas eu estudava tanto, eu queria tanto aquilo, que aí eu consegui, com muito esforço, com muita ajuda dos meus pais, óbvio, porque eu sempre tive muito apoio deles. E assim eu me tornei delegada. Que legal. E você enfrentou algum desafio sendo uma mulher em cargos de liderança? Sim, muitos desafios. Acho que o principal deles é que as pessoas que trabalham com a gente também duvidam da nossa capacidade de organização da delegacia, da nossa capacidade de decidir algumas coisas na investigação. E sempre eu tenho que geralmente provar que eu consigo, provar que eu sei, provar que eu sirvo para ser delegada.
E isso vem dentro da própria instituição, muitas vezes, com quem trabalha perto da gente. Vem com vítimas que eu atendo. Fala, não, mas eu quero falar com o delegado, eu quero falar com o policial. E de agressores, de criminosos que eu também atendo, que muitas vezes subestimam a minha capacidade de decidir. Então eu já passei por essas dificuldades, assim, de relacionamento, de duvidarem de que eu sou a delegada, de que eu decido, de que eu posso organizar, que eu também posso, que eu sou capaz. E isso é uma dificuldade que a gente passa como mulher, acho que a vida toda. Com certeza. Sim. E como que é o seu dia a dia dividindo o tempo entre a delegacia e a Câmara Municipal? É um dia que começa mais ou menos 7 horas da manhã e termina 11 horas da noite, Meu todos Deus. os dias. Bem puxado. Então é bem puxado. E agora, como vereadora, eu não tenho as folgas que eu tinha de final de semana, às vezes, como delegada. Então acaba que eu tô aí há 1 ano e 5 meses trabalhando quase todos os dias, sem Nossa. folgas, assim. Então, muitas vezes eu não consigo dar essa pausa, porque o trabalho de delegada até tem um limite. Mas como vereadora, as pessoas muitas vezes não entendem esses limites e acham que a gente tem que estar presente o tempo todo, né? O tempo todo em tudo. Mas é bastante desafiador. Só que um pouco que a gente consiga mudar na realidade de algumas pessoas faz valer a pena. Então eu tô tentando equilibrar esses pratos, mas ainda não estão muito equilibrados. Sim, e agora falando sobre a Semana contra a Violência e o Bullying, na sua opinião, qual é o papel da escola e dos alunos para evitar que o bullying se transforme em violência física? Eu acho que o papel é importante de todo mundo, de todos os atores nesse cenário. Porque os estudantes, eles têm que aprender inicialmente que bullying é crime, eles têm que desenvolver a empatia, se colocar no lugar do outro e entender que hoje pode não ser com ele, mas amanhã pode. Ou que talvez não seja com ele, nem com um colega da sala dele, mas talvez seja com o irmão, com a irmã, e que ele não vai estar lá para defender. E se a gente quer um mundo diferente, a gente tem que fazer parte dessa diferença. E a escola, né, os professores, diretora, tem papel essencial, porque muitas vezes são esses profissionais que vão identificar a prática do bullying, que vão conseguir identificar a vítima do bullying, vai conseguir chamar os pais para conversar, chamar atenção, advertir e também acionar a delegacia. Porque hoje bullying é crime e a escola também, além de fazer todo o acolhimento, as orientações, também vai ter que acionar a delegacia muitas vezes para investigar a prática de bullying. Então, todo mundo é importante. E hoje em dia tem muito bullying na internet, né? Como você acha que os jovens podem se proteger e quando você acha que o bullying deve parar? Olha, o bullying nunca deve existir, em hipótese alguma, seja na escola, fora da escola ou através das redes sociais. Infelizmente, o bullying nas redes sociais, que a gente chama de cyberbullying, ele está cada vez mais frequente e cada vez atingindo milhares de pessoas. Porque quando a gente pratica algo pelas redes sociais, a plateia que vai assistir aquilo é ilimitada. A gente não consegue depois pôr limites nas nossas práticas. E uma forma, principalmente dos adolescentes se prevenirem disso, é primeiro, entender que internet não é terra sem lei, entender que uma violência física praticada pessoalmente ou eu obrigar alguém virtualmente também fazer algum tipo de chantagem, algum tipo de abuso, praticar algum tipo de ilicitude, ou seja, de alguma coisa errada, também vai ser crime. Então, a gente tem que entender quais as plataformas que a gente está usando, se os discursos que vocês estão tendo contato são discursos que estão elevando moralmente, praticando coisas boas, ou é só discurso de ódio? Só discurso de discriminação, de preconceito, de violência. A partir daí, vocês têm que acender um sinal de alerta. E é importante, é muito, né, importante vocês conversarem com os pais, ou os pais terem controle mínimo do que vocês acessam também no celular. Porque muitas vezes, a maioria dos pais não tem noção do que um adolescente é capaz de acessar através do celular. E aí eu tô falando de crimes contra os animais, de automutilação e até de incentivo e instigação ao suicídio. Então, vocês precisam entender que se é um discurso de ódio, vocês têm que se afastar, ligar o sinal vermelho, falar com alguém e os pais de vocês têm que saber também um pouco que vocês mexem no celular. Sim. E qual conselho a senhora daria para um aluno que está sofrendo bullying hoje, mas tem medo de denunciar? Primeira coisa, que não guardem em silêncio todo o sofrimento que você está sofrendo.
Você tem que achar alguém de confiança dentro da escola, uma professora, um coordenador, um auxiliar, qualquer pessoa, a moça da cantina, da cozinha, alguém que vocês confiem, peçam ajuda. Não guardem as dores só dentro de vocês, porque se vocês não derem algum sinal, algum pedido de ajuda, abertura para isso, realmente talvez seja tarde demais para a gente entender o que está acontecendo com você. Então, é possível também denunciar através do Disque 100, que é um disque anônimo, disque denúncia anônimo, sigiloso. Não vão saber que foi, né, você que denunciou, mas é gratuito e você pode fazer isso através de qualquer celular. Então, façam a denúncia no Disque 100, peçam ajuda e também falem com alguém da escola. E hoje em dia as pessoas têm medo, né, de se meter em alguma coisa ou de acabar dando errado para eles. Mas mudando de assunto, a senhora também é muito conhecida por defender os animais, né? Sim. Como a população de cidades como Guaraí e Itapetininga pode ajudar a combater o abandono e os maus tratos? Nossa, esse tema daí é um podcast inteirinho. Mas, da mesma forma que o bullying, a gente tem que contar com a participação das pessoas. E uma das ferramentas mais importantes para a gente combater o abandono e os maus tratos, primeiro, é entender que abandonar animal é crime, é um tipo de maus tratos, da cadeia, e que o animal não é um objeto. Que o animal é um ser que sente frio, fome, sede, medo, e que ele vai ser vítima absolutamente da irresponsabilidade e da maldade do ser humano. Então a gente tem que divulgar isso, a gente tem que falar sobre isso e principalmente a gente tem que denunciar quem abandona e quem maltrata. Então a gente tem que falar nas escolas, a gente tem que falar na delegacia, a gente tem que falar em qualquer ambiente. E vocês também fazer parte disso. Falar pro pai e pra mãe que é errado, que não pode abandonar, que se vocês decidiram ter um animal, a responsabilidade é de vocês sim. Não existe mais, ai, não quero mais. Ah, cansei do bicho. Não existe. A gente tem que fazer a nossa parte. E o mesmo problema que vocês têm aqui em Guaraí, a gente tem em Itapetininga, a gente tem em Sorocaba, a gente tem em Tatuí, em São Miguel Arcanjo, em todos os lugares. Porque o ser humano, ele considera um animal ainda como objeto. Então, se não tá prestando mais, se não tá servindo, se fez muito xixi ou cocô, se deu muito gasto, ele simplesmente descarta como objeto. E isso é crime, isso é maus tratos, e isso tem que ser denunciado. Com Sim. certeza. E falando mais sobre a inclusão de pessoas especiais, sobre a defesa de pessoas especiais, quais são os maiores direitos que a senhora luta para garantir em nossa região? O maior direito, na verdade, são dois principais. É o acesso da pessoa com deficiência, seja qualquer deficiência que a pessoa tenha. Sim. Seja deficiência visual, deficiência intelectual, deficiência física, seja autista, que é considerado um tipo de deficiência, que a pessoa tenha acesso a direitos básicos. E o que são direitos básicos? Acesso à educação, acesso a frequentar a escola, e não só frequentar, porque a escola não faz um favor para a pessoa com deficiência. É um dever da escola receber todo aluno, independentemente das suas peculiaridades, das suas características. Então, o acesso à escola pública ou privada, o acesso com apoio de auxiliar específico, acesso com material adaptado, com um plano educacional individualizado. E além desses direitos, o acesso à saúde, a tratamento multidisciplinar, acesso ao diagnóstico da deficiência e acesso ao tratamento que vai fazer com que aquela pessoa se desenvolva cada vez mais como ser humano e consiga atingir qualquer lugar que ela quiser. Porque uma deficiência, ela não pode ser a limitação para a pessoa ter os direitos básicos da vida, inclusive ter direitos extraordinários. Porque todo mundo tem esse direito. Então, eu acredito que são mais esses dois direitos que a gente passa muita dificuldade e que também é um problema, infelizmente, em todas as cidades da nossa região. Sim, hoje em dia lidam muito com isso, né? Indiferença, essas coisas. Mas sobre as leis locais, existe alguma lei ou projeto recente que a senhora criou para proteger os animais ou as pessoas com deficiência na nossa região? Tem bastante leis, na verdade. A gente conseguiu lá em Tapetininga, eu apresentei vários projetos relacionados à pessoa com deficiência e aos animais. Aos animais, a gente teve a lei que proibiu funcionário público municipal condenado por maus tratos a assumir os cargos. A gente também teve a apresentação de um projeto que chama Código Municipal de Combate à Crueldade e Sofrimento Animal,
que lá a gente prevê vários tipos de crimes de maus tratos, de ações que são consideradas maus tratos, para que a prefeitura fiscalize, aplique multa, apreenda o animal e defenda o animal. Tem também a lei do animal comunitário, que é uma lei muito importante para reconhecer que os animais abandonados possam ser cuidados pelas pessoas na frente dos estabelecimentos comerciais, na frente da escola, na frente da casa, porque eles são vítimas da irresponsabilidade do ser humano, mas eles não podem pagar por isso a vida toda. Então eles têm que ter o direito de ser assistido minimamente, de ter uma ração, uma água na frente da casa das pessoas. E em relação à pessoa com deficiência, a gente conseguiu aprovar a lei que instituiu no município de Itapetininga a carteira municipal da pessoa com deficiência. Por que isso? Porque tem muitas deficiências que são invisíveis. Então, muitas pessoas iam ao supermercado, ao restaurante e eram questionadas nas suas deficiências, porque ela não era visível. Então, uma deficiência intelectual você não enxerga. Uma pessoa que tenha baixa visão, você também não sabe, você pensa que ela está usando óculos. Só que na verdade é um tipo de deficiência. Uma pessoa surda, você também não vê que ela é surda. Então, a gente conseguiu instituir essa carteira municipal e agora eles podem retirar na subsecretaria que tem em Itapetininga essa identificação para facilitar esses atos da vida diária que para a gente é comum, mas para eles são muito difíceis porque são muitas barreiras que eles têm que transpor para ir ao supermercado, por exemplo. E a outra lei que a gente conseguiu também foi das vagas prioritárias de estacionamento para pessoa autista. Aí vocês podem perguntar: ah, mas o autista não é deficiente físico. Por que ele tem que ter uma vaga prioritária perto de uma entrada e saída de um supermercado, de um shopping, de um restaurante? Porque são muitos tipos de autismo, são vários níveis. E os níveis mais graves, ou até o nível 1, que a gente chama, eles têm muitas características como uma hipersensibilidade à luz, a som, ou a texturas, a sensações, que podem desregular a pessoa autista. E essa desregulação pode fazer com que o autista entre em crise. Então, dando o exemplo da minha irmã, a gente vai ao supermercado com ela, mas se dá alguma crise nela, a gente tem que sair correndo, porque a gente vai ter que largar a compra, a gente não vai conseguir terminar de fazer isso. Então, e não só pela minha irmã, obviamente. Eu fui inspirada na minha irmã, mas isso é para qualquer pessoa autista que possa sofrer limitação para ir em qualquer local público ou de acesso ao público. Então, por isso que os autistas também têm que ter a vaga prioritária. Não pela questão física, mas pela questão sensorial e psicológica. Então, esses são, assim, são alguns exemplos do que a gente conseguiu fazer lá em Itapê. Entendi. E como a senhora enxerga a segurança pública nas cidades menores, como Guareí, em comparação em cidades maiores, como, por exemplo, Itapetininga? Assim, por um lado, a gente vive em cidades que são consideradas muito seguras. Por outro lado, a gente sofre pela falta de investimento nas reformas das delegacias, de ter mais policiais civis lá dentro trabalhando, de ter mais viatura. Então, por um lado, a gente é mais segura, porque o crime muito organizado não chegou aqui para nós ainda. Por outro lado, a gente tem menos investimento, a gente é menos visto. E é isso que a gente precisa lutar, para que toda cidade pequena tenha uma estrutura adequada de segurança pública. Então a gente é muito seguro perto, né, de grandes cidades, mas a gente precisa ter mais investimento nas nossas delegacias, polícia militar, guarda municipal. Eu acho importante, né, ter também, ainda mais pela cidade ser pequena. E agora, pra gente finalizar, né, tava muito bom o papo. Um recado final que a senhora poderia dar pra gente? Qual mensagem que a senhora deixa para os estudantes da Escola Coronel Castanho de Almeida? O recado final, eu vou aproveitar o recado que eu dei na palestra agora há pouco. Que na vida a gente tem dois caminhos para percorrer. Só dois. A gente tem o caminho mais fácil e o caminho certo. E que todos vocês possam ter a possibilidade de escolher sempre o caminho certo. Porque o caminho mais fácil vai levar a gente muitas vezes para situações que não tem volta. Para situações que vão nos colocar de forma desconfortável ou vão levar para locais, por exemplo, que a gente nunca gostaria de ter estado. Então, que vocês sempre possam escolher o caminho certo, o caminho da justiça, da empatia, da caridade, porque a gente sempre tem que se colocar no lugar do outro. E a gente sempre pode fazer a diferença na vida de alguém. Então, eu espero que vocês também sejam a diferença na vida de alguém. Obrigada. E, bom, a gente vai encerrar por aqui. A gente agradece muito. Foi uma honra ter você aqui no nosso podcast.
E, bom, é isso. Tchau. Obrigada, Tchau. obrigada, meninas. Obrigada.